Agora, isso, quando você fala negócio de criança, muito a ver com a questão da educação, que foi sempre a sua bandeira, né? Sempre, sempre. Quando meu pai ele foi prefeito da cidade, grande parte das minhas verbas eu encaminhei para a educação, né? E aí ele, na época, ele construiu muitas escolas, reformou muitas escolas, porque a arrecadação lá mês era de 12 milhões, né? Então, é um município grande, poucas escolas, e a gente comunga da mesma ideia. A gente tem a mesma ideia de que, se você investir na educação, você tem um futuro melhor e menos violência. Então, a maior parte das minhas verbas eu sempre caminhei para a educação. Então, nós tivemos construções de escolas, reformas, creches, né? Eu pude levar para Duque de Caxias a UERJ, a faculdade UERJ, né? E o Colégio Pedro II, que eu sempre digo que eu sou mãe do Pedro II, mas é mãe da escola do Colégio Pedro II, né, na Baixada Fluminense. É o único município que tem uma escola de excelência como aquela. Então, eu considero que isso é muito importante, o investimento na educação. Só que acontece o seguinte, Tchau. A gente sente que a questão da educação precisa de muito incentivo para isso. Então, hoje, um objetivo que eu tenho como candidata é que a gente tenha escolas de tempo integral, né? E que dê incentivo para essas crianças, adolescentes, né? Do estudo, da cultura, do esporte. Ou então, caso o próprio município não tenha como fazer isso, né? Dar atenção a todas as crianças nesse sentido, então, bancar bolsas de estudo, com isso aí incentivar o esporte, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer na área da educação. Eu considero que basta a gente querer, entendeu? Vontade política. Creches, a demanda é muito grande. Gente, nesse período aí nós vimos que a gente percebe que não teve muitas construções de creches. E outra coisa, a gente também percebe que existe uma necessidade de aumentar, né, o período da criança na creche, porque a mãe sai para trabalhar. E aí aquela coisa de ter que voltar, né, para pegar a criança ali às 16, 17 horas, nós sabemos que é um sacrifício para a mãe, né, muitas das vezes. Tá no horário, e a criança, né? E a questão da creche não é só por conta da mãe trabalhar, mas a criança, né, para ela poder desde cedo ter aquele contato com outras crianças, trabalhos, né, que a gente sabe que começa a desenvolver praticamente a partir de 1 aninho, 2, tal. Então a gente considera que a creche é muito importante. Então, é uma das causas que eu quero realmente lutar, creches, mas com tempo maior. Por que Partido Verde? Você está no Partido Verde. Mas antes de você me responder, o Carlos Henrique Pereira Gonçalves, todos falam que a então deputada Andréa Zito trouxe para Duque de Caxias o colégio, foi o que você acabou de falar, Pedro II. Como foi o processo? Foi difícil? Não foi difícil, não. Foi difícil, não, porque é aquilo que eu falei, basta você querer. Tem vontade. Né? Basta você querer. Eu ainda estava como deputada estadual, quando eu conheci o professor, o reitor Wilson Schwerin, né? Ele era o reitor, eu era a presidente da Comissão de Educação, aqui na LERJ. E aí nós conversamos muito a respeito do Colégio Pedro II, né? E uma pessoa especialíssima, sinto uma saudade dele, um senhor assim, muito bacana. E aí nós conversamos muito sobre isso, eu falei com ele sobre a Baixada Fluminense, né, Duque de Caxias, era meu sonho e tal. E aí depois, eu como deputada federal, meu pai assumiu novamente o governo lá em Caxias, eu lutei por isso, conseguimos, né, nós tivemos a dificuldade, a princípio, do local, né, mas conversamos muito, meu pai como o gestor, e conversamos com algumas pessoas, alguns secretários, né, algumas pessoas importantes da cidade, e aí percebemos que seria muito bom se colocássemos lá no bairro do Centenário, que a princípio seria aquela área, seria construída uma igreja ali. Mas é o que eu digo, meu pai sempre dando prioridade à área da educação, ele preferiu, né, que ali fosse realmente a escola. E aí eu também, como deputada, buscando as verbas para que pudesse ser feito ali as obras, né? Então, não somente eu levei,
né, consegui conquistar isso para Duque de Caxias, mas também a questão da obra, do prédio, tudo. Então a inauguração foi maravilhosa, eu tenho maior sonho, maior saudade daquele dia ali. E é para mim, Eduardo. Tá lá ainda? Tá lá, certinho. Tá lá, no bairro Centenário. Bairro Centenário. E por exemplo, porque tem a greve às vezes, né, em relação. Isso que é ruim, né? Mas, assim, para mim, eu me sinto muito orgulhosa, sabe? Assim, quando eu passo ali no Centenário e vejo aquele pessoal com aquela roupinha do Colégio Pedro II. Eu fui para uma reunião nossa com um professor, e lá tinha uma menina que ela estava fazendo, parece que hoje ela faz odontologia, se eu não me engano, e aí ela falando: André, eu quero te agradecer porque eu estudei no Colégio Pedro II, sempre foi meu sonho, mas eu sabia que eu teria dificuldade para ir lá para a capital e tal. Então eu fiz todo o meu curso aqui no Pedro II, eu quero te agradecer por isso. Então, para mim, assim, isso aí não tem preço, entendeu? Perto de casa. Perto da casa dela. Exato. Perto da casa. Agora, outra pergunta, hein? Tá cheio de perguntas logo Nossa. no início. Simone Cunha Batista. A vereadora Andréia fiscalizará a qualidade do ensino? Boa pergunta. Nas escolas municipais? Com toda certeza. Isso aí a gente precisa fiscalizar. Isso aí é muito sério, Eduardo. Agora, eu digo para você o seguinte: além de fiscalizar, eu acho que a gente tem que começar na educação ali. A gente precisa começar pela questão dos professores. Os professores hoje não são respeitados. Para você ter uma ideia, um prefeito chamar um professor de vagabundo, né? Aconteceu isso? Aconteceu isso. Né? Chamar o professor de vagabundo é um desrespeito total ao professor. Né? Eles recebiam... Eu aprovei, como deputada também federal, eu aprovei pela Comissão de Trabalho o piso nacional do professor. Na época, até em Caxias, o meu pai pagava um valor a mais, né, do piso. Não tem reajuste, né? Esses professores não são valorizados. Então, a partir do momento que você não valoriza o professor, você dificilmente vai conseguir uma boa educação. Né? E aí a gente percebe que as escolas, o que acontece hoje? A merenda escolar já não é mais uma merenda escolar de qualidade, como tínhamos antes, né? E a gente percebe a questão do uniforme escolar, que era dado a mochila, com todo o material didático, uniforme, tudo mais, isso não acontece mais. Então, se naquela época, né, tinha verbas, tinha o orçamento para isso, por que hoje não tem? E a gente precisa fiscalizar essas escolas em todos esses sentidos, mas é o que eu digo. Para mim, principal, vai começar tudo pela questão de valorizar o professor. E a partir daí a gente tem várias outras coisas para fazer. Tem os autistas, que a gente precisa levar mediadores, né, para essas escolas, tem muita coisa. Até aqui no Rio de Janeiro está faltando mediador. Isso é isso aí é inadmissível.